continente africano é um dos mais secos. Ele também tem os rios mais magníficos: o Congo, o Nilo, o Zambeze e o Grumete. Com artérias carregando o sangue da terra, eles seguem seus cursos das montanhas para os mares. Talvez as majestosas cataratas de Vitória possam ser vistas como uma das mais belas expressões do poder de um rio. Esta é uma paisagem nascida do fogo e da água. Eras atrás, enormes forças tectônicas ergueram-se do coração da África numa feérica explosão de lava. E nas eras seguintes, os rios, sem descanso, mudaram sua forma. Desde o primeiro momento que a superfície primitiva foi esfriada pelas chuvas, a água começou a cavar o seu caminho e até hoje continua esculpindo as antigas rochas. A água também modela a vida dos que vivem aqui. Não poderia haver vida sem água. E desde o começo, os rios atraíram as incontáveis criaturas que são a herança da África. Os rios geralmente são o palco dos dramas que acontecem diariamente no mundo selvagem. Em alguns momentos, a natureza, para os padrões humanos, parece ser cruel. O mesmo rio que traz a vida através da água também traz a morte. Existe um rio na água que não é o maior nem o mais longo, mas é o que carrega mais vida e mais morte. Um rio que resume toda a natureza selvagem, que logo pode desaparecer por completo. É o rio Mara, no Quênia. O Mara é um dos muitos rios que correm para o Lago Vitória, o segundo maior lago natural do mundo. A nascente do Mara é composta de várias fontes nas escarpas da Grande Fossa Africana. Na floresta, ele corre limpo e gelado. Daqui, ele flui para as planícies ensolaradas de um dos maiores parques de caça, o Masai Mara. Para as muitas criaturas que vivem às suas margens, o rio é tudo. Grande ou pequeno, predador ou presa, ele é o elo que os une. A necessidade comum de matar a sede é uma parte essencial de suas vidas. Quando as chuvas são boas, os animais se espalham bebendo em poças. Mas isto aqui é a África e as poças logo secarão. Conforme elas secam, os animais retornam para o rio. O rio é um sistema dinâmico, sempre imutável. Está sempre alterando sua forma. Os bancos de areia estão sempre desviando seu curso, e as enchentes escavam suas margens, derrubando árvores e deixando para trás paredes muito inclinadas e quase intransponíveis. Ao mesmo tempo, estas encostas são modificadas pela ação dos animais. Pisadas por milhares de cascos e pés, as encostas são constantemente remodeladas. Os hipopótamos têm uma parte importante neste processo. Eles são grandes e o caminho que deixam em sua jornada diária abre espaço para outros animais e, ao mesmo tempo, cria canais para que a água da chuva corra para o rio. A margem, que é a área entre a água e o barranco, é um local de alimentação muito rico.
Aqui, a folhagem sempre exibe um verde exuberante, mesmo quando o resto do mar está seco. Para os elefantes, o rio é um lugar para comer, beber e ir embora, porque eles têm poucos inimigos além do homem. Mas para o resto, o rio é uma barreira perigosa, onde a morte vem em muitas formas. Poucos animais selvagens morrem por causas naturais. Para a maioria, a vida é uma luta constante, buscando adiar seu inevitável fim violento. O sucesso ou fracasso de muitas espécies depende de sua habilidade em desenvolver técnicas de sobrevivência. Os crocodilos podem armar uma emboscada, mas as zebras são rápidas e fortes. E onde a presa vai, o grande gato tem que segui-la. E mesmo a leoa mantém um olhar atento sobre os crocodilos que se aquecem ao sol. Os babuínos usam inteligência e agilidade para cruzar o rio em grande estilo. John Varty, fotógrafo da vida selvagem, diz que as cenas seguintes são as mais impressionantes já vistas de um ataque de crocodilos. O rio Mara está com o nível mais baixo dos últimos anos. As gazelas, ao contrário dos gnus e das zebras, raramente cruzam o rio e, consequentemente, seu conhecimento sobre crocodilos é muito limitado. Embora ela possa claramente ver os 15 crocodilos à espera, aparentemente ela não os associa a algo. Talvez seja o seu perfil baixo que provoque isso. Quando ela entra no rio, o hábito de andar em manada é tão forte que as outras as seguem para uma morte quase certa. Desta manada de 22, quase a metade foi morta pelos crocodilos. Vejam que velocidade, força e eficiência incríveis.
crocodilos têm fortes dentes cilíndricos e cônicos cilíndricos. Seus caninos são afiados com bordas cortantes. Os dentes são bem adaptados para prender e furar. Os dentes também apresentam mordedura cruzada, não havendo cortes laterais. Esses dentes não têm profundas, são encaixados em cavidades no osso da mandíbula e com uma força lateral podem ser deslocados. Para resolver este problema, 2 ou mais crocodilos seguram a presa e um deles faz um giro com o corpo para arrancar um pedaço. Por causa disso, os crocodilos têm que engolir a maior parte de sua comida inteira. Isso é conseguido levantando e movimentando a cabeça para que os pedaços possam escorregar goela abaixo. Poderosos ácidos digestivos cuidam dos ossos, chifres, pelos e cascos. Os crocodilos são ectotérmicos, o que significa que eles têm uma capacidade limitada em controlar a temperatura do corpo. Eles passam a maior parte de seu tempo tomando sol. Quando seu corpo está bem aquecido, abrem a boca num bocejo para eliminar o excesso de calor através da língua. Ao mesmo tempo, elevam a cabeça para proteger o cérebro do superaquecimento, inclinando-a em relação ao sol. Os crocodilos também são capazes de absorver calor em forma de energia solar, através da superfície da língua. Se ficar muito quente, eles se protegem na sombra ou voltam para a água. Os crocodilos estão perfeitamente adaptados ao seu ambiente aquático. Seus membros podem ser pressionados contra o corpo para criar uma linha hidrodinâmica. Os poderosos movimentos laterais de sua cauda podem impulsioná-los dentro da água a uma velocidade considerável quando necessário. Os membros traseiros com 4 dedos ligados por membranas têm garras que auxiliam a segurar as presas e também agem como estabilizadores. Um adulto pode permanecer submerso por mais de 3 horas e, para isso, ele reduz seu ritmo cardíaco a 4 batidas por minuto, diminuindo assim sua necessidade de oxigênio. Um grupo especial de músculos puxa o fígado e o estômago para trás, criando assim mais espaço para a expansão dos pulmões. Embaixo da água, as membranas nictitantes transparentes são lubrificadas por glândulas especiais e protegem seus olhos. O crocodilo também pode retrair os olhos parcialmente para protegê-los. O crocodilo divide o mundo subaquático com uma das suas principais fontes de alimentação, o barbo ou o peixe-gato. O barbo está bem adaptado aos rios africanos. Barbelas sensitivas o guiam quando a água está lamacenta. Ele é um peixe ósseo com membros rudimentares que o auxiliam a escapar das poças que secam e o permitem procurar água nos tempos de seca. Os peixes-gatos são predadores vorazes e comedores de carniça. E sem o crocodilo, eles poderiam ficar muito grandes para os jogadores. Como sempre acontece, o relacionamento tem 2 lados. O barbo frequentemente rouba uma parte das vítimas dos crocodilos. Os crocodilos namoram e acasalam na água. Eles gostam de roçar o pescoço um do outro, e um macho com grandes glândulas sob a mandíbula inferior repetidamente esfrega sua cabeça na cabeça e nas costas escamosas da fêmea. Com este movimento, ele libera uma secreção que lembra o almíscar, um estímulo olfativo que excita a fêmea. Ela demonstra sua aceitação levantando a cabeça e rosnando. Este comportamento vem antes do acasalamento. O resultado é uma que varia de 18 a mais de 80 ovos que são colocados numa cova escavada pela fêmea. Ela se mantém por perto, mas mais cedo ou mais tarde é obrigada a voltar ao rio para beber. Neste momento, mangustos, texugos, porcos selvagens, babuínos e hienas podem desenterrar os ovos. Mas o varano é o predador mais eficiente. E em toda a África ele destrói mais da metade de todos os ovos postos. Eles parecem encontrar o lugar exato dos ovos porque sentem o cheiro que o crocodilo fêmea deixa nos ovos para avisar as outras fêmeas o lugar exato do seu ninho.
Depois de 80 ou 90 dias, os ovos eclodem. Normalmente, eles emitem ganidos e coachos para pedir à sua mãe que abra o ninho. Mas na areia macia do rio, eles podem sair e atravessar uma pequena distância até a água por conta própria. Mesmo um recém-nascido é um oportunista, podendo se alimentar dos insetos aquáticos que ficam nas margens, além de caranguejos, caracóis, girinos, sapos e pequenos peixes. Apesar dos crocodilos viverem 100 anos, o primeiro ano é o mais crítico. Os filhotes têm que aprender a se defender das aves predadoras. Mesmo uma águia pescadora abre mão da sua dieta de peixes se ela puder pegar um bebê crocodilo. Este estudo em câmara lenta mostra que a natureza desenvolveu as habilidades de voo que hoje os homens usam quando também vão para o ar. Quando a ave deixa seu galho, ela mergulha para atingir a velocidade de voo. As pernas ficam encolhidas para melhorar a dinâmica. Quando se aproxima do alvo, as penas das asas e da cauda se abrem para reduzir a velocidade, ao mesmo tempo que funcionam como flaps que evitam a perda de sustentação. Asas poderosas permitem que ela suba com um peso adicional. As garras da águia são curvas para prender melhor a presa. A captura é uma manobra aérea admirável se considerarmos que o peixe precisa acelerar de 0 a 25 km por hora, que é a velocidade da águia, numa fração de segundos. O peso da ave quase dobra repentinamente e seu centro de gravidade é violentamente modificado. Isso é uma capacidade que poucas aeronaves apresentam. Proezas aéreas de outro tipo são desempenhadas pelo martim pescador malhado, com seu voo parecido com o de um helicóptero. A despeito dos movimentos vigorosos, ele mantém a cabeça perfeitamente. Assim, pode mirar sua presa com precisão. Depois de algum tempo, ele reajusta sua mira para compensar a refração da água. Por causa da energia gasta na pesca, o martim pescador precisa pegar uma quantidade considerável de peixes todos os dias. Na natureza, a competição garante que todos os recursos sejam usados ao máximo. Muitos pássaros vivem dentro ou próximo do rio. Cada um desenvolveu sua própria técnica de alimentação, e desta maneira cada nicho ecológico é preenchido. Os hipopótamos passam a maior parte de suas vidas na água. Eles são animais grandes. Um macho adulto pode chegar a 2 toneladas. Mas eles têm a pele sensível e só podem tolerar uma pequena exposição ao sol antes que tenham que voltar para o rio. Provavelmente é o único animal da Terra que produz o chamado suor de sangue. Os hipopótamos estão dados à vida do rio. Seus olhos são protuberantes para ficar acima da superfície da água e músculos especiais fecham suas narinas quando estão submersos. Debaixo da água, as orelhas se dobram para dentro das cavidades protetoras. Eles podem ficar até 5 minutos debaixo d'água. Seus pés não são membranosos e por isso eles não nadam e sim correm pelo fundo do rio. Isso beneficia o rio porque os sedimentos são revolvidos e depois carregados pela água. Dessa maneira, eles ajudam a manter o rio limpo. Os filhotes nascem normalmente em águas rasas com mais ou menos 50 quilos. A gestação de 8 meses é surpreendentemente curta. É a metade da gestação de um rinoceronte. Como seus pais, o filhote não flutua, então viaja nas costas da mãe. Os hipopótamos se alimentam à noite para fugir do sol e reduzir a competição de outros herbívoros. Fêmeas com filhotes são selvagemente protetoras. Costuma-se dizer que os hipopótamos causam mais mortes na África do que os outros grandes animais. Isto não é um bocejo, é uma demonstração formidável de armamento. Caninos longos e afiados não são usados para alimentação, são armas apavorantes. Espalhar os excrementos significa que o macho dominante reclama este território e que vai lutar por ele.
O hipopótamo macho é um dos poucos herbívoros que podem matar seu adversário em defesa de seu território. Um hipopótamo adulto é mais do que um rival do mesmo nível para a maioria dos crocodilos. Sabe-se que um macho grande cortou ao meio um crocodilo de 3 metros com uma dentada. Este macho morreu após uma luta e sua companheira está protegendo seu corpo há vários dias. Mas uma criatura como o crocodilo, que vive 100 anos, tem tempo para ser paciente. Mais cedo ou mais tarde, a fêmea tem que sair do rio para se alimentar. E neste momento, o crocodilo mostra sua função de carniceiro na ecologia do rio. O couro grosso e resistente o obriga a procurar as partes mais macias do corpo. Em casos como este, a alimentação é organizada e cada crocodilo espera a sua vez. A influência do rio se estende além das suas margens. Grande parte desta área já foi coberta por mata equatorial, mas agora apenas uma pequena parte desta mata sobrevive ao longo. A floresta tem o seu grupo específico de animais, bem adaptados às suas condições especiais. O leopardo é o principal predador. Ele prefere os habitats onde há grandes árvores que protegem a ele e a sua presa. Os leões são criaturas que vivem principalmente nas grandes planícies, mas às vezes as fêmeas procuram uma folhagem densa como abrigo para amamentar seus filhotes. Os primatas africanos mais disseminados além do homem são os babuínos. Eles podem ser encontrados em quase todos os lugares onde haja árvores altas ou colinas para se esconderem à noite. Durante o dia se alimentam principalmente no chão, com uma grande variedade de comida. Aqui estão comendo cupins. Eles são inteligentes e os filhotes aprendem com o exemplo de seus pais. A águia caça nas margens da floresta. Ela pode pesar até 6 quilos, facilmente caçar um jovem impala. Estas aves poderosas são conhecidas por caçar animais de até 20 quilos. Os babuínos comem os restos deixados pelas águias. Isso nos lembra que há milhares de anos atrás, não muito longe daqui, nossos ancestrais desceram das árvores para roubar a caça de outros predadores. Em outro lugar da floresta, uma águia serpentária enfrenta uma naja africana. É um confronto entre as presas venenosas da naja e as garras da águia. A serpentária tem adaptações especiais que permitem caçar as najas. Ao contrário das outras águias, as pernas da serpentária não são emplumadas. Ao invés disso, possuem grossas escamas que as protegem das mordidas. Na natureza, é estático. Cada organismo passa por um ciclo de vida e morte como parte da sobrevivência das espécies. Mesmo as árvores da floresta estão sujeitas às leis da natureza. O rio é o centro de um ecossistema maior. Ele é cercado por florestas e planícies. O equilíbrio entre as duas está constantemente mudando, e os agentes desta mudança são o fogo e os elefantes. Apesar da população de elefantes na África ter se reduzido drasticamente, aqui no Parque Mara, sua população vem aumentando desde 1984.
Isso porque eles eram livres para migrar para as áreas fora da reserva, mas hoje estão confinados por pesadas cercas e todos os anos a pressão sobre a floresta aumenta. Quebrando árvores, eles abrem caminho para o capim, e uma vez que o capim se estabeleça, o fogo pode penetrar. Por sua própria natureza, o capim resiste melhor ao fogo do que os arbustos e as árvores jovens, e hoje em dia as pastagens dominam o Masai Mara.